2022/2, Gurupi. Aquele foi Paraíso Tocantins. Essa aqui é para a unidade de Gurupi, né? A unidade original da Unirg, onde começou. Em condições normais de temperatura e pressão, CNTP, uma panela de pressão sem tampa está com água em ebulição. Então, peraí, se é condições normais de temperatura e pressão, a ebulição acontece a 100 graus Celsius, beleza? Se colocarmos a tampa, sem que haja qualquer perda de calor, a água passará a ferver a 100. Observe que isso aqui, ó. Ah, não, é uma panela de pressão. Tá, então aqui eu acho que faltou escrever um detalhe ou outro, mas é normal de bancas menos detalhistas, assim, né? O que eu aconselho sempre você a fazer? Faz com o padrão, que é o que a banca está esperando. Às vezes ela esquece de colocar um detalhe, ela não dá nó em todos os pontos ali, deixa algum ponto sem nó, deixa alguma ponta solta, né? Faz do padrão, autocompleta ali, depois você pensa se vai entrar com recurso ou não, se precisa. Porque você brigar com a questão antes e falar, não vou fazer, tá errado, tá faltando esse detalhe, para depois ver se o recurso é aceito ou não, é um risco muito alto. Garante seu ponto, se o recurso for aceito, vai acabar anulando a questão, ainda mais se for um caso civil que a TV ser anulada. E você já estava com seu ponto garantido, se o recurso não for aceito, você também já garantiu seu ponto, combinado? Então, olha só, sem que haja qualquer perda de calor, a água passará a ferver a 120 graus Celsius. Beleza, é uma panela de pressão. Então, o que? É uma panela que tem aquela tampinha em cima que levanta quando chega uma certa pressão e deixa escapar um pouco de gás para que a pressão sempre se mantenha num certo limite, porque tem um limite de resistência ali da panela, né? Ela não pode deixar subir muito, senão a panela explode. Nessa situação, o incremento de pressão em relação à situação inicial foi. Então é o seguinte, para você relacionar pressão e temperatura, você tem que usar o que a única coisa que você tem no ensino médio é a equação dos gases ideais. PV igual a nRT. Qual é a primeira ponta solta que eu achei que eles deixaram aí? Em que momento ele fala que eu estou supondo que o gás ali que fica do vapor da água que evaporou e está ali dentro da panela, eu posso considerar um gás ideal? Já tem aí, mas tudo bem, como eu falei. Se não fosse um gás ideal, não teria nem como resolver essa questão. Então você autocompleta, mas uma prova mais bem acabadinha ia ter dito, ó, suponha que o ar, que o gás, que o vapor d'água ali sobre a água vaporosa se comporte como um gás ideal, tá? Porque o que está tendo aqui é o seguinte, ó, a água que entra em ebulição, então parte vira gás aqui. E isso aqui é que realiza a pressão, esse gás. Então o protagonista dessa questão é esse gás aqui. Então era legal ele dizer que pode se adotar, conseguir comportar-se como um gás ideal para poder me dar autorização formal de usar o PV igual a NT. Tudo bem. Vamos continuar. Aí, consequência da equação dos gases ideais, eu posso usar que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Mas peraí, eu posso mesmo? Essa equação é uma consequência quando você assume que o número de mols é constante, tá? Porque daí você pega o R constante, passa o T, então N vezes R é sempre o mesmo valor, então PV sobre T é sempre o mesmo valor. Então, quem entende de onde veio essa equação, tem que supor que o número de mols desse gás aqui não varia com o tempo. E quando você tem uma panela de pressão, um pouco do gás sai quando chega a uma certa pressão. Tudo bem, aí forma mais, mas é uma coisa que eu não sei se fica sempre estável o número de mols do gás aqui. Então, uma coisa legal é ter dito, considere que o número de mols não varia com o tempo. Outra ponta solta. Mas, beleza, mas esse é o padrão. Não daria para resolver se não for assim. Então, eu não vejo. Se alguém vira alguma outra forma, aí me avisa. Mas eu já, até onde eu consegui ver, não vi outra forma de chegar na conclusão. Beleza. A única coisa que ele fala aqui, ó, não há qualquer perda de calor. Ou seja, não tem calor saindo da panela. Então eu vou supor aqui que o volume, outra coisa, eu tenho que supor que o volume, quando o gás sai aqui, parte da água vira gás também e volta a acumular aqui. Mas daí o nível da água vai descer, fazendo com que o volume do ar aumentasse, outra ponta solta. Porque para chegar na conclusão de quanto aumenta a pressão, quando aumenta a temperatura, eu preciso supor que o volume
se mantém constante. Então, estou supondo que a quantidade de água aqui se mantém constante. Então, eu vou ficar P1. Então, tem umas 2 ou 3 pontas soltas aí, mas que não dá para fazer, a não ser que você assumisse isso. Então, você faz. Depois você vê se entra com recurso ou não. P1 é a pressão antes. Que eu quero comparar a pressão antes com a nova, né? Sobre T1. Aqui que vem a grande sacada da questão, que acho que foi a única coisa que o examinador se concentrou na hora de fazer essa questão. A temperatura na equação dos gases ideais, né, e essa aqui é uma consequência dela, é em Kelvin. Tem que ser em Kelvin, tá? E para você converter de graus Celsius para Kelvin, você pega a temperatura em graus Celsius e soma 273. E soma 273, tá certo? Então, eu vou pegar 100, que é a temperatura inicial, somar 273 vai dar 373. Igual a pressão depois, que é 120 a temperatura, mais 273 vai dar 393. Tá? E assim vai. Então, era muito importante prestar atenção que a temperatura tinha que ser convertida para Kelvin. Essa foi a grande sacada aqui. Foi o que o inventor da questão se preocupou. Acho que é a única coisa que ele se preocupou, na verdade. Então, eu quero comparar a nova pressão, que é um incremento em percentual, com a antiga. Então, você isola a nova, que é o P2. Então, você passa o 393 multiplicando, fica sobre 373 vezes P1. Então, essa é uma prova que teve exigir algumas continhas um pouquinho mais elaboradas, umas divisõezinhas aí com vírgula, tá? Tem que fazer cuidado, é a hora que você dá pause e treina suas habilidades em divisão aí, porque eu já fiz, como viu, foi o que me salvou na questão que eu estava fazendo errado, né? A área do triângulo, estava esquecendo de dividir por 2, porque eu fiz aqui antes da gravação. Então, a pressão nova, 393 por 373, dá aproximadamente 1,054 P1. Isso significa que o P2 é o P1 mais 0,054 P1. Então, esse foi o incremento. E 0,054 é o mesmo que o quê? 5,4 por 100. Ou seja, 5,4% foi o aumento, o incremento de pressão aproximado. Aí mais uma ponta solta aí. Ele não falou em nenhum momento eu quero um incremento aproximado de pressão. Aproximadamente quanto foi o incremento? Ele falou, quanto foi o incremento? Foi tanto. Não foi exatamente 5, tá? Mas tá, de novo. Garante seu pontinho. Depois você decide se briga ou não. Letra A.